O Clube do Ouvinte, RU Nossa Senhora de Guadalupe, traz até você a Lei do Amor. Defende dos perigos, dos inimigos da vida. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada, o povo de Deus. Olá pessoal, mais uma vez é uma grande alegria estarmos aqui na Lei do Amor, programa patrocinado pelo Scholl, Freios e Suspensão ali no Lago de Portugal, e também pelos nossos irmãos queridos do Clube do Ouvinte Nossa Senhora de Guadalupe, que ajuda esta emissora a manter no ar toda uma programação cristã. E hoje, respondendo, cada vez chegam mais perguntas, mais questionamentos, e nós tivemos, no início do mês, um artigo que respondeu a várias perguntas, publicado no site da Diocese sobre a comunhão no sagrado. Nós temos muitas comunidades rurais na nossa arquidiocese e também em outros lugares, outras dioceses, E nessas comunidades rurais muitas vezes tem igrejas acéfalas, quer dizer, alguém se diz pastor, alguém inicia uma igreja, depois desaparece. Às vezes ficam as comunidades rurais reduzidas a 2, 3 pessoas, então é difícil arrumar um ministro de alguma religião para ir lá celebrar. E como a Igreja Católica mantém a tradição de ao menos uma missa mensal em cada comunidade da zona rural, muitas vezes as pessoas vão lá na missa católica sem serem católicos e querem usufruir dos sacramentos. E aí fica aquele disse-me-disse, uns dizendo que não pode, outros dizendo que é pecado, outros dizendo que tudo é liberado, que vale tudo, que o que vale é a fé, que o Deus é o mesmo, Então, a gente quer esclarecer, porque são muitas dúvidas, foi publicado no site, muitas pessoas não têm acesso ao site, então, pelas ondas da rádio, nós vamos tratar hoje sobre esta comunhão no sagrado. O sagrado seriam os sacramentos, sinais visíveis da graça invisível de Deus, E nós começamos assim. No ano de 1054, até ali, 1054, a igreja era uma só, mas ela era espalhada por toda a costa do Mediterrâneo, adentrando a África, A Ásia veio mais tarde, a Europa, e ali começaram a surgir vários ritos e vários cultos próprios daquelas populações, porque realmente cada povo tem uma maneira de expressar a sua fé. E uma fé, ela precisa também de sinais de rito externo para ajudar a mantê-la viva. E no ano de 1054, deu uma grande divisão teológica entre a igreja de Constantinopla, que hoje é Istambul, e a igreja de Roma. Então deu um atrito sobre fé muito grande ali, e houve um rompimento da igreja oriental, a partir de Constantinopla, com o Papa de Roma. Eles diziam que o Papa de Roma era a cabeça, o primaz da igreja para o Ocidente, e que o patriarca de Constantinopla, sua santidade, o patriarca de Constantinopla, seria o Papa para o Oriente. E nessa divisão aí que se deu, acabou que 45 ritos da igreja, 45 denominações da igreja, no Oriente e na fronteira do Oriente, romperam com o Papado de Roma. Então hoje nós chegamos no século XXI com 22 igrejas, podemos dizer assim, 22 ritos celebrativos, 22 denominações da igreja, acompanhando o Papa Francisco em Roma. E temos 45 igrejas que romperam aquele lá em 1054 e começaram então a ser fiéis aos seus patriarcas.
Tanto que muitos desses patriarcados do Oriente, inclusive o patriarcado de toda a Rússia, a gente chama o patriarca também de sua santidade, igualando em respeito, né, o seu papel profético dentro das suas denominações, como a Igreja Ortodoxa Russa, a Igreja Ortodoxa Grega, a Igreja Ortodoxa Armênia, a Igreja Ortodoxa Copta, né? Então são 45 igrejas que comungam da mesma nossa fé, mas se desligaram da autoridade, a gente chama isso um cisma, da autoridade de Roma. E temos outras 22 igrejas, sendo uma do rito latino, que é a nossa, e as outras também ortodoxas, mas que se mantém fiel ao Papa. É o Papa que dá o assento à eleição que os sínodos patriarcais fazem para colocar os patriarcas à frente dessas igrejas. E alguns desses patriarcas, inclusive, são cardeais da própria Igreja Católica Romana. Então, nesse movimento cismático, a fé se manteve a mesma. Só o que rompeu foi realmente a presença do Papa do Ocidente, o Papa de Roma, né, que muitas delas não aceitam as instruções. Mas também a gente não pode dizer que isso aí, né, seja uma grande separação, porque existe um grande diálogo ecumênico mesmo, um grande diálogo, até o Papa Francisco dizia, né? A gente não precisa pegar uma igreja separada ortodoxa e botar dentro da Igreja Católica e dizer agora eles estão convertidos, porque nós já estamos fazendo um trabalho juntos, né? Nós já estamos juntos nas denominações e respeitando os costumes de cada um. Então, o próprio patriarca de Constantinopla, ele é muito íntimo do Papa, todos os papas, desde Paulo VI foram a Constantinopla visitá-lo, ele veio visitar todos os papas, né? Eles se encontram várias vezes, sobretudo nessa crise humanitária da Síria, dos imigrantes, né? Eles tentam juntos fazer uma ação. Mas permaneceu, né, esse problema do cisma. E aí entra esta comunhão do sagrado. Mas também tem uma outra coisinha que veio colaborar também para que a gente pudesse se manifestar sobre essa comunhão do sagrado. Lá pelo ano de 1520, mais ou menos, né, Lutero rompeu com a Igreja Católica fazendo uma reforma luterana. Em seguida houve um cisma também com a Igreja Anglicana, que o rei da Inglaterra, Henrique VIII, se disse chefe dessa igreja. Depois surgiram outras denominações, na Suíça também. Então houve uma série de novas religiões cristãs. Dizer que o Deus é o mesmo, a gente tem que ter um certo cuidado, porque o Deus dos católicos e o Deus daqueles que os católicos mantêm um diálogo ecumênico é o Deus revelado por Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. E os cristãos que penetram nessas igrejas, que são acolhidos nessas igrejas, são batizados em nome deste Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Tem igrejas que se dizem cristãs, mas batizam só em nome do Senhor Jesus. Tem igrejas que batizam só em nome do Pai e do Filho, negando a existência do Espírito Santo como pessoa da Santíssima Trindade e o que é revelado na Bíblia, né? Então, a Igreja Católica mantém uma caminhada ecumênica com um determinado número de igrejas e mantém uma caminhada de diálogo religioso com os outros tipos de fé. Nós temos um diálogo religioso com os budistas, com os islamitas, com os israelenses, né, do povo judeu. Temos diálogo ecumênico, né, só o hinduísmo, são 8.000 religiões diferentes, então a gente dialoga, procura caminhar junto no que se trata da paz e da promoção humana, mas não podemos dizer que o que eles pregam tem o mesmo Deus e o mesmo sentido que na Igreja Católica. Até porque tem diferenças. Nós acreditamos que temos uma única vida e vamos para o paraíso. Tem religiões que pregam várias vidas.
E tem religiões que pregam várias vidas com a transmigração da alma, ou seja, hoje eu sou um homem, depois na próxima eu venho uma mulher, porque a religião diz que a mulher é inferior ao homem, que na igreja cristã não é assim. Depois eu volto a ser um réptil, volto a ser um animal, né? Vou me degradando até me purificar dos meus pecados. E isso não está batendo com a Bíblia, com a revelação da Bíblia, nem com o ideal de Jesus Cristo. Então aí fica uma confusão, porque chega-se muitas vezes em comunidades, em capelas, né? Ah, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, e todo mundo se acha com direito, né? Uma vez umas pessoas que nem tinham consciência do que era, né? Até pessoas assim totalmente fora da consciência, né? Com Alzheimer, queriam comungar, e eu digo, mas a comunhão, ela faz parte de uma adesão da minha fé. E me dizia um senhor lá, me agredindo uma vez numa celebração, né? Não podemos negar a hóstia para ninguém. Eu digo, podemos sim e devemos. Eu tenho que ter zelo, porque Jesus diz que quem recebe o seu corpo em pecado, né, é réu de juízo. Está lá na Bíblia, não foi eu que inventei isso, nem o Papa, né? Então, as pessoas, às vezes, assim, ó, em termos de o médico deu tal remédio, não, mas o chazinho é que cura. O padre não entende nada, estudou, mas não entende nada. Todo mundo sabe tudo de religião. Então ficam essas confusões e as pessoas às vezes se angustiam, né? Mas como é que a fulana que é contra o Papa, como é que a fulana que é contra a religião vem aqui que é comungar, vem aqui que é casar, vem aqui isso e aquilo, né? Então o que a igreja, no seu ordenamento pastoral jurídico, que é o Código de Direito Canônico, nos fala no Cânone 844, sobre a comunhão do sagrado? Assim, a comunhão do sagrado, ela diz respeito ao sacramento da penitência, o sacramento da comunhão, da Eucaristia e o sacramento da unção dos enfermos, que pode ser ministrado pelos ministros católicos aos fiéis destas religiões ortodoxas que romperam em 1054 e que também os fiéis católicos, na ausência de ministros próprios, por exemplo, vou lá para a Copa da Rússia, né? Na Rússia é uma igreja ortodoxa e nem todos os lugares tem a Igreja Católica de Roma. Então eu quero assistir, cumprir o meu preceito dominical, então na ausência de uma celebração católica romana, eu posso comungar na missa da Igreja Ortodoxa. Então a primeira coisa da comunhão do sagrado é entre católicos e ortodoxos, aos quais, na ausência de ministros de uma ou de outra, de celebração de um de outra, nós podemos receber e dar o sacramento da Eucaristia, o sacramento da unção dos enfermos, normalmente quando a pessoa está doente, em perigo de morte, e o sacramento da penitência, ou seja, a confissão dos pecados e o perdão, né? Então, neste caso, nesses três sacramentos são. Qual é a norma para os ortodoxos receberem, para nós recebermos na Igreja Ortodoxa? Que realmente haja uma grave necessidade, a ausência, né, da celebração própria dessa comunidade de fé, que haja essa ausência por um período mínimo de 30 dias, que a pessoa que recebe esses sacramentos manifeste a sua fé como a Igreja Católica Apostólica Romana determina, que realmente na Eucaristia está a presença do corpo, alma, sangue e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que na unção dos enfermos está a ação orante da Igreja, ungindo o seu corpo no momento de dor e de fraqueza, com o óleo consagrado pelo bispo na Quinta-feira Santa, e que receba esta unção com a mesmo acolhimento que todos os católicos devem ter, confiando na misericórdia, na ação salvífica e na ação curativa do Senhor. E também o sacramento da penitência, que eu sinta que, ao ser perdoados os meus pecados, eu queira voltar à comunhão com o corpo do Senhor, porque quando eu peco, eu firo o corpo do Senhor e ele é a cabeça do corpo, né? É a mesma coisa que eu dizer, agora eu vou botar o meu dedo no fogo, mas o meu corpo vai sentir a dor. Claro que o dedo sente particular, mas o meu corpo vai ter que socorrer para o dedo não minguar, né? Então, assim é quando eu recebo o sacramento da penitência.
Eu recebo realmente o sangue derramado na cruz que me lava, me purifica do pecado. Tanto que a própria Bíblia diz, se o meu pecado é escarlate, vermelho profundo, né? Ficará a minha alma branca como a neve, pelo sangue redentor do Senhor, que se sacrificou, que morreu na cruz, para me salvar, me purificar e me ajudar nesta caminhada de santidade. Também, neste cânone, neste ordenamento jurídico pastoral da Igreja, o Papa colocou, quando aprovou o código, que dependendo dos bispos diocesanos, que são aqueles que fazem a função do Papa numa determinada área geográfica, e determinando também o que pensam as conferências episcopais, poderia se estender esse benefício às outras religiões que vieram da reforma, a partir da reforma luterana, desde que os fiéis manifestem o desejo, exista essa impossibilidade de um ministro próprio, no mínimo por 30 dias, e que a pessoa manifeste a fé no sacramento, conforme a Igreja Católica o anuncia. E nós temos o Conselho Nacional de Igrejas, né? E com essas nós temos o ecumenismo. A luterana, a evangélica luterana, né? A episcopal, a presbiteriana reformada, a siríaca, né? Então não são todas as religiões, não são todas as religiões. E muitas vezes também nós nos damos conta que existem religiões e existem seitas, né? As seitas, como eu tinha dito antes, batiza em nome do Senhor Jesus, batiza em nome do Pai e do Filho, mas não aceita o Espírito Santo, né? Não aceita a Trindade como tal. Algumas seitas, elas, embora a gente tenha um diálogo com os pastores, né? Também no seu bojo elas atacam muitos católicos, questão de idolatria, que nós já vimos isso aí nos mandamentos, né? No primeiro mandamento. Porque adoram santo, porque adoram estátua, atacam o Papa, umas chamam até o coitado do Papa de ser a bênção do Apocalipse, né? Quer dizer, eu para pregar o reino de Deus, eu preciso esculhambar o reino do vizinho? Não, né? Então, a falta de caridade de muitos que anunciam o Evangelho já mostram que não entenderam o espírito do Evangelho e, sobretudo, aquilo que Jesus dizia lá na última ceia: Pai, eu rezo para que todos sejam um. Quer dizer, é um só batismo, é uma só fé, é um só Senhor, cabeça da igreja que é Jesus Cristo. Então eu não posso me debater e achar que o outro, porque não pensa tal qual eu penso, porque não anuncia tal com a minha fé, que o outro já está condenado. Esses dias eu fui em um casamento católico, né? E eu estava na festa e a irmã do noivo é de uma outra seita, até porque a religião que ela disse é uma seita ao nosso julgamento. E aí a pessoa me olhou assim e disse: o senhor é padre católico, né? Sou padre católico. Claro, eu tinha feito casamento, né? O senhor é padre católico? Pois é. Sabe que o senhor não vai se salvar? Porque está lá no Apocalipse que são 144 mil números dos que se salvam. Número figurado, né? Imagina Deus criar a humanidade de milhões e bilhões de pessoas, só 144 mil vão se salvar. E esses 144 mil somos nós, de tal religião, né? Eu fiquei na minha aqui que eu ia responder. Primeiro, a agressão gratuita, né? Depois, a suposição que ela acha que entende alguma coisa do amor de Deus, do sacrifício salvífico de Deus e da própria palavra de Deus. Se ela já vem dizendo que eu vou me condenar, sem nem me oferecer um caminho de salvação, mas dizer que só se salva quem está na religião dela, né? Então isso aí realmente não é o lugar de eles virem por uma necessidade, porque morreu um parente, querem uma missa de 7º dia, querem uma missa de 30º dia, conforme a oportunidade, o calendário do padre de rezar nas comunidades. Aí vai todo mundo lá comungar, né? Não sabe nem porque estão comungando. Então isso aí realmente não entra nesta perspectiva da comunhão do sagrado. Também essa comunhão do sagrado, ele implica eu, batizado na Igreja Católica, compreender o que está acontecendo. Esses dias mesmo, né, por 2 vezes aconteceu, eu estou rezando a missa
E tinha um rapaz lá na igreja que vive em encontros de igreja, o cara é daqueles todo santo, né? E aí ele passa a missa inteira com o pé no banco da frente, brincando no WhatsApp. A missa inteira, todo o tempo. Até outro dia eu chamei a atenção no sermão, né? Aí ele me mostrava o WhatsApp assim, meio que debochando, né? Aí o pessoal se levanta para ir na comunhão e tem aquela preparação, em seguida vamos comungar, então a preparação imediata, né? E o cara lá brincando no WhatsApp. Quando chegou a vez dele comungar, que ele viu que tinha terminado, entrou na fila da comunhão, aí fez uma reverência diante da hóstia, saiu com a mão no rosto, uma coisa toda assim, e eu fico pensando, mas e a preparação imediata? O cara está na missa, está na celebração da palavra que instrui para a Eucaristia. Vai receber a Eucaristia, mas isso aí é uma devoção, isso aí não é um compromisso com a Eucaristia, porque ele quer fazer toda uma santidade ao Senhor, mas não está nem aí para o que está se passando na missa, né? Então também é muito feio as pessoas irem de WhatsApp na igreja. Esses dias também tinha um senhor 2 missas seguidas, agora nessa terceira eu nem vi ele no domingo, né? 3 vezes saiu da igreja porque o WhatsApp dele, o celular dele tocava dentro da igreja, ele ficava trabalhando, aí ele viu que eu estava olhando e ia lá fora, né? Será que quando eu vou para a Eucaristia, 1 hora por semana, no domingo, cumprir o mandamento, honrar verdadeiramente a Deus, comungar com o Senhor, me fortalecer, saber que Deus está dentro de mim, que eu sou templo dele e que a sua força, a sua presença real na Eucaristia me ajuda a santificar, ajuda a antecipar um segundinho do paraíso, será que eu não posso desligar o meu celular? Será que eu estou tão viciado? Quer dizer, nessa situação, eu estou optando por uma coisa que passa em detrimento por uma coisa que permanece. Então também esta comunhão do sagrado, ela nos questiona se nós realmente entendemos, procuramos entender, buscamos instrução naquilo que é a minha comunhão. Ao Deus que vem ao meu encontro, vem me abraçar, vem correndo na minha direção, já pensou no meu perdão e em me fortalecer bem antes de eu nascer, e agora eu vou ali com total desleixo, né? Fora que quando eu entro na comunhão, eu cutuco da frente, eu abano pro do lado, eu dou beijinho em alguém que eu passo no banco, né? Quer dizer, fiz toda uma relação pública. Não fiz antes e não faço depois da missa, mas durante, né? Eu estou assim, levando o sagrado a um lugar não tão sacro. Então isso assim, né? Também nós devemos zelar e também nós devemos, com o nosso testemunho, educar os outros, né? E quando é necessário, pelo sacramento do batismo, nós também falarmos aos outros, né? Daquilo que está acontecendo e daquilo que deveria ser de fato e acontecer de fato. Então, quando a gente tem dúvida se pode receber tal sacramento, se não pode receber tal sacramento, a melhor coisa é perguntar ao nosso pároco, ao padre que atende lá, ao diácono que atende lá, né? O que é a melhor maneira de se fazer, né? E às vezes a pessoa nem sabe se foi batizado ou não e está participando, né? Ora, o batismo é a porta dos sacramentos. A partir do batismo em que eu recebo a filiação divina e o Espírito Santo, eu vou nutrido com os outros sacramentos. Mas se eu não recebi o batismo, está na hora de eu procurar. Tem pessoas que às vezes dizem, padre, eu tenho dúvidas se fui batizado ou não, eu morava lá no rural, às vezes chegava o padre uma vez por ano, às vezes chegava um pastor. Então a gente na igreja faz assim, eu batizo sobre condição. Quando eu derramo a aguinha na cabeça, eu digo, se acaso não és batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como eu digo esse se acaso não és, se já foi, está valendo aquele anterior, porque não tem dois batismos. Não adianta eu achar, me dizer uma pessoa assim, eu primeiro fui batizado na luterana, depois fui batizado na católica, depois fui batizado numa outra seita, agora eu encontrei meu batismo nas águas, no lugar tal, né? Agora eu tô... Não, o que valeu foi primeiro batizado, aquele luterano lá. Os outros aí é apostasia, quer dizer, é negar a fé totalmente daquilo que já aconteceu e da graça de Deus que está e deverá permanecer agindo em nós, até de maneira que, como Jesus disse, batei e abri-vos-á, buscai e achareis,
na medida em que eu for tentar descobrir e me interessar por realmente comungar mais profundamente das coisas de Deus, abraçar as coisas de Deus, essa graça santificante do primeiro batismo vai me clareando, porque Deus não quer que ninguém ande no escuro, ao contrário. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor, e aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida eterna, Então que o Senhor, assim pela sua comunhão conosco, neste aspecto de tudo quanto é sacro, Ele realmente nos clareia à medida que nós nos interessamos por modificar os nossos comportamentos, por modificar as nossas faltas de respeito, as nossas faltas de zelo com as coisas sagradas. Então, por hoje, foi mais uma vez uma grande alegria ter estado com vocês. Esperamos que tenhamos clareado tantas perguntas que nos têm vindo sobre a admissão dos sacramentos. Queremos deixar a nossa bênção, sobretudo ao grupo dos ouvintes Nossa Senhora de Guadalupe, a todos aqueles que nos acompanharam, os nossos patrocinadores, que o Senhor seja firme e forte na sua ação salvífica sobre todos nós, sobre os nossos lares, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E deixamos então esta bonita mensagem musical. Na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.